O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Tem gente que nunca está satisfeita com nada e apenas sabe reclamar e esperar que os outros façam tudo perfeitamente, mesmo que essas pessoas quase não ajudem de verdade. Nesse tipo de situação, o melhor a se fazer é deixar o parasita de lado e buscar a sua felicidade. Estão prontos para ver como o OP desse relato lidou com esse tipo de situação? Bora lá! Minha ex-noiva me disse que eu não tinha ambição e me largou por eu sair do emprego tóxico, mesmo eu pagando todas as contas. E depois, ela ainda reapareceu em meu casamento com uma surpresa. Eu, homem de 35 anos, estava noivo de Amy, mulher de 32 anos. Estávamos juntos há 5 anos e noivos há cerca de 1 ano. Quando nos conhecemos, eu tinha um emprego estável no setor financeiro, ganhava decentemente, e Amy estava começando como professora. Ela era apaixonada pelo trabalho, mas sempre falava sobre como se sentia mal paga e desvalorizada. Eu queria apoiá-la, então comecei a ajudar com as contas dela bem no início do nosso relacionamento. Eu achava que era isso que os parceiros faziam. Alguns meses depois, meu trabalho se tornou incrivelmente estressante. Eu estava trabalhando horas insanas, perdendo o sono e começando a ter problemas de saúde. Amy me encorajou a pedir demissão se eu não estivesse feliz. Ela disse, sua saúde é mais importante do que um salário. Eu concordei e, após um planejamento cuidadoso, saí do meu emprego. Eu tinha economias, investimentos e rendimentos de aluguel de uma propriedade que meu falecido avô me deixou. Financeiramente, eu estava bem, e disse a Amy que tiraria um tempo para descobrir o que queria fazer em seguida. A princípio, ela parecia apoiar. Durante essa pausa, eu gerenciei nossas finanças. Eu pagava o aluguel, supermercado, férias, tudo. O salário de Amy cobria suas despesas pessoais, mas eu cuidava de todo o resto. Eu peguei alguns projetos freelance, lidava com a manutenção e problemas dos inquilinos da propriedade alugada, e até ajudava Amy com o planejamento de aulas e materiais de sala. Ela brincou uma vez que eu era como assistente pessoal dela, mas eu não me importava. Eu estava feliz em ajudar. Porém, depois de alguns meses, as coisas entre Amy e eu começaram a parecer diferentes. No início, eu não dava muita importância aos comentários dela. Ela brincava, dizendo coisas como deve ser bom não ter estresse quando eu preparava o café da manhã ou ajudava na limpeza. Eu pensei que ela estava apenas me provocando, e não me importava. E depois de um tempo, percebi que o tom dela estava mudando. Começou a soar menos como piada e mais como uma acusação. Ela começou a falar mais sobre os colegas de trabalho dela e como todos trabalhavam duro. Ela me falava sobre os parceiros das amigas dela, advogados, médicos, engenheiros, e como eles eram ocupados e ambiciosos. Eu ignorei, pensando que ela estava apenas desabafando. Eu não me via como menos ambicioso, eu simplesmente não estava correndo de volta para uma rotina tradicional das 9 horas às 17 horas. Um dia, do nada, Amy me chamou para conversar. Eu percebi pelo olhar dela que algo estava errado. Ela disse que estava em dúvida sobre o nosso futuro. Eu pensei que ela estava apenas ansiosa ou passando por algo, mas o que ela disse em seguida me atingiu como um caminhão. Ela me disse que não me via mais como material para marido. Eu argumentei que estava nos sustentando financeiramente há anos, que não estava à toa, e que estava ativamente gerenciando nossa casa e finanças. Ela desdenhou e disse que isso não era o mesmo que ter uma carreira. Ela me acusou de não ter ambição e disse que não queria me carregar no futuro. Me carregar? E isso doeu. Eu era quem estava nos carregando. Eu sempre pensei que éramos uma equipe, mas agora parecia que ela estava marcando pontos em alguma competição distorcida. Ela continuou dizendo que queria um parceiro que fosse motivado e tivesse um plano. Ela não achava que eu tinha um plano porque eu não estava mais perseguindo uma carreira de alto poder. Eu disse a ela que meu plano era viver uma vida equilibrada, trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, e construir um futuro onde não tivéssemos que nos estressar com dinheiro ou nos esgotar. Mas ela não me ouviu. Ela encerrou a conversa dizendo que não poderia ficar com alguém que não tinha futuro e cancelou o noivado. Assim, tudo mudou. Eu não estava preparado. Fiquei devastado. Não conseguia acreditar que a pessoa que eu havia apoiado e amado por 5 anos pensava tão pouco de mim. Eu me senti traído. Eu havia sacrificado minha saúde mental e física por um emprego antes, e não estava disposto a fazer isso de novo. Pensei que me entendia isso, mas aparentemente não. A atualização 1. Quase um ano depois, conheci minha esposa, Azel, mulher de 35 anos. Namoramos por 1 ano e meio, e a pedi em casamento no ano passado, e nos casamos cerca de 4 meses atrás. Azel mudou completamente minha visão da vida. Ela é gentil, pé no chão e nunca me pressionou a ser quem eu não sou. Pareceu natural desde o momento em que nos conhecemos.
Entretanto, no dia do meu casamento, estava tudo perfeito. Azel estava deslumbrante, e eu não podia acreditar na sorte que tive. A cerimônia foi linda, e havíamos acabado de começar a recepção. Azel e eu estávamos tirando fotos com amigos e familiares quando notei uma pequena confusão perto da entrada. Vi Amy, minha ex-noiva. Eu não havia nem tinha notícias dela há alguns anos. Amy caminhou direto até mim, ignorando completamente Azel e todos os outros. Ela não parecia arrependida ou envergonhada, apenas muito zangada. Sem qualquer aviso, ela começou a me acusar de tê-la enganado. Ela disse que tinha acabado de descobrir sobre o meu fundo fiduciário. Eu estava confuso. Ela alegou que eu havia mentido para ela, escondendo meu dinheiro, e que isso era injusto. Eu não conseguia acreditar que ela estava dizendo tudo isso no meu casamento. Eu herdei um fundo fiduciário do meu avô. É uma quantia considerável e faz parte do motivo pelo qual estou financeiramente estável mesmo depois de deixar meu emprego corporativo de alto estresse. Amy, no entanto, não sabia do fundo quando estávamos juntos. Não porque eu estava escondendo, mas porque nunca surgiu a conversa. Ela nunca perguntou sobre minhas finanças além do básico, e eu nunca senti a necessidade de explicar todos os detalhes, eu estava pagando todas as contas. Agora que ela sabia, estava furiosa. Ela começou a dizer que eu havia mentido para ela e a manipulado para que ela me deixasse. Ela alegou que eu havia escondido intencionalmente minha riqueza para testá-la, ou algo assim. Ela continuou, dizendo que merecia uma segunda chance porque, segundo ela só tinha terminado comigo com base no que achava ser a verdade. Ela disse que agora que sabia que eu tinha dinheiro, sentia que eu lhe devia a oportunidade de consertar as coisas. Foi como se algo tivesse mudado nela. De repente, ela parecia mais interessada na ideia de mim por causa da minha situação financeira. Ela até disse que era injusto que Azel fosse se casar comigo quando ela havia investido tantos anos no nosso relacionamento. Eu tentei manter a calma, mas era difícil. Ela estava tentando fazer parecer que eu lhe devia algo. Azel não ia deixar me arruinar nosso dia. Ela interveio e a repreendeu na frente de todos. Azel disse que ela era rude e que Amy não tinha ninguém a culpar a não ser a si mesma por ter ido embora. Azel disse que ela desistiu de mim quando pensou que eu não tinha futuro, e agora que sabia a verdade, ela não podia simplesmente voltar. Ela encerrou dizendo que aquele era o nosso dia, e Amy não tinha lugar ali. Depois que Azel a calou, eu disse a Amy que não lhe devia explicações sobre meu fundo fiduciário, porque isso não tinha nada a ver com o motivo pelo qual ela me deixou. Ela escolheu ir embora, me chamou de perdedor e deixou claro que não me respeitava. Eu disse que se ela soubesse do fundo naquela época, isso não teria mudado a forma como ela me tratou, e o fato dela aparecer agora só provava isso. Agradeci por ela ter terminado comigo, pois isso me levou a alguém que realmente me ama e apoia. Por fim, pedi que ela fosse embora. Ela não aceitou bem. Ela saiu furiosa, dizendo algo sobre como eu me arrependeria de ter escolhido a pessoa errada. A atualização 2. Amy não parou de me procurar desde o casamento. Pensei que, depois que Azel a confrontou e a expulsamos, ela entenderia a mensagem e pararia. Mas não, ela encontrou um jeito de contornar isso. Em vez de me contatar diretamente, ela estava usando minha família e amigos. Ela era muito próxima da minha mãe quando estávamos juntos. Elas conversavam frequentemente. Minha mãe gostava muito de Amy, então o fim do nosso relacionamento foi um choque para ela. Amy estava usando isso a seu favor. Ela continuou ligando para minha mãe, dizendo coisas como éramos tão próximas, você não sente minha falta, e você deveria me ajudar. Ela está tentando usar o laço que tinham para fazer com que minha mãe a ajude a me contatar. Minha mãe é gentil, então é difícil para ela simplesmente bloquear alguém como Amy, mas ela está tentando não levar as palavras de Amy a sério. Eu fiz o meu melhor para bloquear Amy de todas as maneiras que consigo imaginar, como redes sociais, telefone. Mas, de alguma forma, ela ainda encontra meios de me procurar. Agora, ela está contatando meus amigos e parentes. Ela continua ligando e deixando mensagens, dizendo que tem algo importante para me contar, algo que mudará a minha vida e que eu preciso saber. Eu não quero saber de nada. Estou irritado. Já segui em frente e estou feliz com Azel. A atualização 3. Azel recebeu uma mensagem de Amy. Amy conseguiu o número dela de alguma forma e enviou uma foto de um menino de cerca de 2 anos. E junto com a foto, Amy enviou uma longa mensagem. Azel me mostrou o texto assim que o recebeu. Eu congelei. A mensagem me pegou de surpresa e me perturbou. Ela disse que o menino da foto era meu filho e que ela havia descoberto que estava grávida antes de terminarmos. Ela escreveu que nunca me contou porque não acreditava que eu seria capaz de ser pai. Na época, eu não estava em um emprego regular, e ela presumiu que eu não seria capaz de sustentar uma criança. Ela tomou a decisão de criar Joe sozinha, sem sequer me dar a chance de participar. Agora, anos depois, Amy diz que quer que eu saiba sobre Joe porque acredita que eu mereço fazer parte da vida dele.
Estou confuso e com raiva porque me tomou uma decisão tão grande sem me consultar. Eu nunca tive voz nisso. Ela agiu como se eu não fosse capaz de ser pai, e agora, do nada, ela diz que mereço fazer parte da vida dele. É esmagador. Decidi ligar para Amy imediatamente. Ela disse que precisávamos nos encontrar pessoalmente. E que levaria o menino com ela e me explicaria tudo. Ela não parecia zangada ou emotiva, apenas calma, como se achasse que isso era o certo a fazer. Estou em um beco sem saída. Uma parte de mim pensa que Amy está tentando conseguir dinheiro, pois ela só tem procurado maneiras de se envolver na minha vida desde que soube do meu fundo fiduciário. Mas há outra parte que continua olhando para a foto do menino. E se ele for mesmo meu filho? Se ele for meu filho, eu não posso ignorá-lo. Ele não escolheu essa situação e merece conhecer o pai. Depois de muita indecisão, decidi me encontrar com Amy e o menino. Mas minha única condição era que a Zell me acompanhasse. Eu não podia fazer isso sozinho. Amy concordou imediatamente, o que me surpreendeu. Nos encontramos em um parque. Quando vi o menino, senti uma onda de emoções. Ele era doce e educado, mas eu não conseguia afastar a incerteza. A Zell foi a primeira a notar a semelhança do menino comigo. Ela me disse que ele tinha olhos verdes como os meus e cabelo castanho também. Ela mencionou que o sorriso dele se parecia com o meu. Amy começou a me dizer por que ela havia me procurado. Ela deixou claro que não estava pedindo nada, sem dinheiro, sem favores, nada para ela mesma. Ela disse que o motivo era que queria que eu me envolvesse na criação do menino. Ela explicou que, por muito tempo, ela não achava que eu conseguiria lidar com a paternidade. Na época em que estávamos juntos, ela estava preocupada com minha situação de emprego e o fato de eu não estar em um trabalho tradicional. Ela não achava que eu estava pronto para a responsabilidade de uma criança. Então, ela tomou a decisão de criar a criança sozinha, pensando que era a melhor coisa a fazer. Mas agora, ela disse, que era importante que eu soubesse sobre o menino e fizesse parte da vida dele. Tudo isso era muita coisa para absorver. Eu disse a Amy que queria fazer parte da vida do menino, mas antes de me comprometer totalmente, eu precisava ter certeza. Eu disse a ela que precisaria de um teste de paternidade para confirmar se ele era realmente meu filho. Amy concordou sem hesitação. Ao sairmos do parque, a Zell e eu não dissemos muito a princípio. Ela não confiava totalmente em Amy, e eu entendia o porquê. Conversamos mais tarde naquela noite. Eu não tinha certeza se o menino era meu, mas a semelhança era inegável. Se o teste mostrar que o menino é meu, vou assumir a responsabilidade. Se não for, a história de Amy não importará mais. A atualização 4. Os resultados vieram, e descobri que a criança é minha. Eu pensei que estava pronto para isso, mas, honestamente, não estava. Pareceu que a vida me deu essa enorme responsabilidade em um filho de 2 anos, alguém que eu nem sabia que existia até recentemente. Foi avassalador. O nome dele é Joe, e mesmo que eu não estivesse lá nos primeiros, estou aqui agora. Quero me envolver na vida dele, para compensar o tempo que perdi. É difícil saber por onde começar, mas estou tentando focar em construir um relacionamento com ele. Quero ser o pai que ele merece. Mesmo antes dos resultados saírem, eu me encontrei com Joe algumas vezes. Eu só queria conhecê-lo melhor e passar algum tempo com ele. Honestamente, eu realmente esperava que ele fosse meu. Sempre quis ser pai, e conhecer este menino me fez sentir algo profundo. Eu não podia simplesmente ignorar a conexão que já estava começando a se formar entre nós. Eu me sentia apegado. Sei que pode ser estranho, mas a ideia de ser pai parecia certa, especialmente depois de conhecê-lo. Eu não posso voltar e mudar o passado, mas o que posso fazer é aparecer agora e dar o meu melhor daqui para frente. Comentários sobre o relato. Cara, que história insana. Eu me identifico com a pressão de tentar equilibrar a vida profissional com a saúde mental. Largar o emprego tóxico foi a decisão certa, e a Amy te botar para baixo por isso, mesmo você bancando tudo, é de lascar. Ela te chamou de perdedor por não ter a ambição dela, quando você estava literalmente gerenciando a vida de vocês. O mais bizarro é ela aparecer no seu casamento, totalmente obcecada pelo seu fundo fiduciário, provando que ela só se importava com o rótulo e o dinheiro, e não com você. A Zell é uma luz no fim do túnel, uma parceira de verdade. Agora, quanto ao Joe é um soco no estômago, mas sua reação em querer ser pai e assumir a responsabilidade, isso sim foi legal. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje.
Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.